Continuando o nosso curso de linguagem ladder, hoje nós vamos ver as funções booleanas compostas. Veremos então a função NAND, também conhecida como não e, função NOR, conhecida como não ou, função XOR, conhecida como função ou exclusivo, e função XNOR ou XNOR, também conhecida como não ou exclusivo. A função NAND é uma função como as anteriores vista que tem a propriedade de trabalhar com duas ou mais entradas e apenas uma saída. A saída da função NAND será verdadeiro se pelo menos uma das entradas pertencentes a esse circuito for falso. Analisando aqui o circuito elétrico equivalente da função NAND, nós percebemos que a configuração do circuito traz duas chaves normalmente abertas em série entre si e essas duas chaves em paralelo com a saída ou com a carga que nós queremos acionar. Analisando a tabela verdade, nós podemos perceber que para que haja o fluxo de energia pelo ramal em que estão colocadas as chaves, é necessário que as duas chaves estejam acionadas ao mesmo tempo. E quando isto ocorrer, haverá o fluxo de energia por este ramal, interrompendo assim, não possibilitando dessa forma, o fluxo de energia pela saída L. Então, quando as saídas A e a saída B estiverem acionadas, ou seja, quando elas estiverem comutadas para fechado, haverá o fluxo de energia nessa parte do ramal e não haverá corrente na carga L, ou seja, a saída será igual a zero. Para todas as outras configurações, não haverá possibilidade desse fluxo de energia. Não estando as duas chaves fechadas, ou seja, ou A está aberta, ou B está aberta, ou as duas chaves estão abertas. Dessa forma, haverá o fluxo de energia passando por L. L estará acionada, como nós vemos na tabela verdade nos três casos. É a tabela verdade para a função NAND, certo? Que nós podemos observar é exatamente a tabela verdade da função AND, porém invertida. Se nós lembrarmos como é o funcionamento da função AND, nós vamos lembrar que a saída da função AND será verdadeiro se todas as entradas do circuito AND forem verdadeiras. Ou seja, para o caso em que houver apenas duas variáveis, A e B sendo verdadeira, a saída seria verdadeira para a função NAND, e para todos os outros casos seria zero, configurando assim exatamente o inverso da função NAND. Dessa forma, nós podemos já suspeitar que a implementação da função NAND vai ser dada pela junção da função AND com a função NOT, ou seja, eu vou implementar no diagrama ladder a função AND e o resultado da função AND eu vou aplicar a inversão, ou seja, eu vou aplicar a função NOT. E eu faço a inversão do resultado da função AND utilizando uma bobina auxiliar ou uma bobina interna do programa, chamando o seu contato auxiliar como um contato normalmente fechado, como nós vimos na aula anterior, que é a configuração da função NOT, e esse contato normalmente fechado acionando a saída desejada, certo? Então nós temos que o M1 vai ser igual ao A e B, certo? E L será igual a M1 barrado, como nós podemos ver aqui no segundo ramal. Substituindo M1, nós temos que L é igual a A e B barrado. Porém, nesse caso, nós temos o inconveniente de ser necessária a utilização de uma variável auxiliar para fazer a inversão da função AND, certo? Então, nós precisamos
nós precisamos utilizar algum artifício que nos dê a possibilidade de implementar a função NAND sem a utilização deste espaço de memória a mais, desta variável a mais. Então, nós utilizamos uma decomposição do teorema de Morgan que nos diz que A e B barrado pode ser escrito como A barrado ou B barrado. Como veremos, aplica-se o teorema de Morgan e decompõe-se a operação NAND em uma operação OU de duas variáveis invertidas, ou seja, de dois contatos normalmente fechados. Então, nós implementamos aqui uma função OU no nosso diagrama ladder, como nós vimos na aula passada, porém com dois contatos normalmente fechados, que significam que eles estão invertidos. Desta forma, L é igual a A barrado ou B barrado, como vimos anteriormente. Analisando a tabela verdade para este caso, nós observamos que para A igual a 0, B igual a 0, as duas variáveis A e B estarão em seu estado normal, ou seja, normalmente fechado. Então, haverá aqui dois caminhos para o fluxo virtual de energia, tanto pelo contato B quanto pelo contato A. A saída L estará acionada, ou seja, L será igual a 1. Para o caso em que A é igual a 0 e B é igual a 1, ou seja, o contato A permanece fechado e o contato B comuta para aberto, ainda assim haverá um caminho para o fluxo virtual de energia pelo contato A acionando a saída L. Logo, L será igual a 1 neste caso também. Para o caso em que A é igual a 1 e B é igual a 0, ou seja, a variável B permanece fechada e o contato normalmente fechado da variável A comuta para aberto, nós ainda teremos um caminho possível para o fluxo virtual de energia pelo contato da variável B. Dessa forma, a saída L permanece igual a 1. Já para o caso em que as duas variáveis estão comutadas tanto A igual a 1 como B igual a 1, ou seja, o contato normalmente fechado de A comutou para aberto e o contato normalmente fechado de B comutou também para aberto, nós percebemos que não haverá um caminho possível para que o fluxo virtual de energia acione a saída L. Dessa forma, a saída L estará em nível baixo ou igual a 0. Pela tabela verdade do diagrama proposto pela decomposição da função NAND, nós percebemos que realmente esta configuração do diagrama ladder nos dá a saída da função NAND, sendo assim compatível com esta função, solucionando o nosso problema de utilização de um contato auxiliar. Para a função NOR, nós percebemos aqui já pelo circuito elétrico equivalente que a configuração dos contatos na função OR será diferente da função I. Neste caso, os contatos estão em paralelos entre si e em paralelo com a saída L, certo? Dessa forma, qualquer um dos dois contatos comutados gera um caminho alternativo para o fluxo de energia que drena a passagem de energia, não permitindo o acionamento da saída L. Então, quando apenas uma das variáveis é igual a 1, é suficiente para comutar a saída para 0. Então, quando B é igual a 1, a saída será 0, porque o contato B estará fechado, drenando o fluxo de energia. Quando A é igual a 1, a saída também será 0, porque o contato normalmente aberto de A estará fechado, dando caminho para o fluxo de energia. Da mesma forma, quando os dois contatos estiverem igual a 1, ou seja, os dois contatos comutados para fechado, também não haverá a possibilidade do fluxo de energia por ele. Logo, ele estará desacionado. Então, só haverá fluxo de energia por ele quando os dois contatos estiverem abertos, ou seja, quando A e B forem igual a 0, certo? E essa é a tabela verdade para a função NOR ou não OU. Nós percebemos que
a função não ou é exatamente a função ou invertida. Se nós lembrarmos da tabela verdade da função ou, nós vamos lembrar que a saída da função ou será verdadeira se pelo menos uma das entradas forem verdadeiras. No caso da função no ou, a saída será verdadeira se todas as entradas forem falsas. Assim como no caso anterior, nós já presumimos que a função não ou será implementada pela junção da função ou com a função not. Da mesma forma, utilizando um contato auxiliar para a inversão do resultado da função ou, certo? Então, M1 será igual a A ou B e L será igual a M1 barrado. Substituindo M1, nós temos que L é igual a A ou B barrado. Assim como no caso anterior, nós temos o inconveniente de ser necessária a utilização de um contato auxiliar para a implementação da função NOR. Então nós vamos decompor, de acordo com o teorema de Morgan, a sentença L. Ou seja, A ou B barrado vai ser igual a A barrado e B, certo? E aqui nós temos então essa decomposição já implementada. Aplica-se o teorema de Morgan, decompõe-se a função NOR em uma função AND de duas variáveis invertidas, ou seja, de dois contatos normalmente fechados. Aqui nós temos a função AND, como nós vimos na primeira aula, implementada com dois contatos normalmente fechados. Analisando a tabela verdade para esta configuração do diagrama ladder, nós percebemos que para A igual a 0 e B igual a 0, não haverá comutação de nenhum dos dois contatos, e os dois estarão normalmente fechados, garantindo assim o fluxo de energia para o acionamento da saída L, certo? Logo, L será igual a 1. Para o caso em que A é igual a 0 e B é igual a 1, ou seja, B comuta de normalmente fechado para normalmente aberto, não haverá o fluxo virtual de energia suficiente para o acionamento de L. Logo, L será igual a 0. No caso contrário, em que A é igual a 1 e B é igual a 0, o contato normalmente fechado de A comutará para aberto, interrompendo assim a possibilidade do fluxo virtual de energia acionar a saída L. Dessa forma, L será igual a 0. E para o caso em que as duas variáveis comutam de 0 para 1, ou seja, comutam de normalmente fechado para normalmente aberto, teremos a condição mais que suficiente para interromper o fluxo virtual de energia, não permitindo assim o acionamento de L. Assim, analisando a tabela verdade desta configuração de diagrama ladder, confirmamos que ela é uma possibilidade de alternativa para a implementação da função NOR na linguagem ladder. Uma outra função booleana importante para ser aplicada em linguagem ladder é a função ou exclusiva. A saída da função ou exclusivo será verdadeira se uma única entrada exclusivamente for verdadeira, ou seja, dentre todas as configurações das entradas possíveis para o circuito, a saída da função ou exclusivo será verdadeiro quando apenas uma dessas entradas for verdadeira, certo? Quando as entradas tiverem mais de uma das variáveis verdadeira ou todas elas falsa, a saída será falsa. A função XOR é implementada através de malhas com contatos de todas as variáveis, ou seja, n malhas para n variáveis, nas quais apenas uma dessas variáveis será implementada como um contato normalmente aberto e as demais como contatos normalmente fechados. Por exemplo, nesse caso que nós temos duas variáveis, então nós teremos duas malhas para implementar essas duas variáveis. Na primeira malha, nós temos aqui o contato de A como normalmente aberto. Dessa forma, todos os outros devem ser normalmente fechados, como está representado B. Como A já está representado como normalmente aberto na primeira malha, na segunda malha nós vamos representar então B como normalmente aberto. Analisando a tabela verdade para a função XOR,
nós temos que, para o caso em que A é igual a 0 e B é igual a 0, ou seja, nenhum dos contatos está comutado, os contatos normalmente abertos permanecem normalmente abertos e os contatos normalmente fechados permanecem normalmente fechados. Assim, não existe fluxo de energia em nenhuma das duas malhas, visto que os contatos normalmente abertos de A e de B interrompem esse fluxo. Dessa forma, a saída L permanecerá desligada, ou seja, não acionada, igual a 0. Para o caso em que A é igual a 0 e B é igual a 1, ou seja, os contatos estarão comutados, na primeira malha o contato normalmente fechado abre e o contato normalmente aberto da segunda malha fecha. Dessa forma, nós criamos aqui na segunda malha um caminho para o fluxo virtual de energia que aciona a saída L. Assim, quando A igual a 0, B igual a 1, a saída L será igual a 1. No caso em que A é igual a 1 e B é igual a 0, os contatos de B permanecerão em seu estado normal, porém os contatos de A comutarão de normalmente aberto para fechado e de normalmente fechado para aberto. Dessa forma, cria-se na malha número 1 um caminho possível para o fluxo virtual de energia acionar a saída L. Assim sendo, quando A igual a 1 e B igual a 0, a saída L será igual a 1. Finalmente, quando A tiver valor 1 e B estiver com seu valor em 1, ou seja, todos os contatos estiverem comutados, os normalmente fechados passarão a abertos e os normalmente abertos passarão a fechados. Dessa forma, nós podemos observar que em todas as malhas haverão contatos normalmente abertos impedindo o acionamento de L. Logo, quando A igual a 1 e B igual a 1, a saída L será 0, configurando assim a tabela verdade da função XOR. A função XNOR ela é exatamente o inverso da função XOR. A saída dessa função será verdadeira se não houver uma única entrada verdadeira exclusivamente. Ou seja, ela indica a configuração dos valores das variáveis de entrada nos quais não existe uma única e exclusiva variável verdadeira, ou seja, igual a 1. Então ela vai ter valor 1 quando todas forem nulas ou valor 1 quando pelo menos duas ou mais forem verdadeiras, certo? A implementação da função XNOR para duas variáveis é feita com a implementação de duas malhas. Uma dessas malhas com contatos NA de todas as variáveis e a outra malha com contatos NF de todas as variáveis. Analisando a tabela verdade desta configuração do diagrama ladder, nós percebemos que para a variável A igual a 0 e a variável B igual a 0, ou seja, quando nenhuma das variáveis está comutada, existe na malha número 2 um caminho possível para o fluxo virtual de energia. Dessa forma, a saída L estará acionada, ou seja, igual a 1. Para o caso em que A é igual a 0 e B é igual a 1, nós podemos ver que os contatos normalmente abertos de B comutarão para fechado e os contatos normalmente fechados de B comutarão para aberto. Neste caso, em ambas as malhas, haverá a interrupção do fluxo virtual de energia, não havendo acionamento da variável L, ou seja, da saída L. Logo, L será igual a 0. Para o caso em que A igual a 1 e B igual a 0, ou seja, os contatos referentes à variável A estão comutados, então os contatos normalmente abertos fecham e os contatos normalmente fechados abrem. Dessa forma, nós observamos que ambas as malhas estarão interrompidas, não havendo também, nesse caso, fluxo virtual de energia para acionamento de L. Logo, L será igual a 0 ou falso. Já no caso em que A é igual a 1 e B é igual a 1, ou seja, todos os contatos estarão comutados, os contatos normalmente abertos de B estarão fechados e os normalmente fechados estarão abertos, assim como em A, criando assim, na malha número 1, um caminho possível para o fluxo virtual de energia e para o acionamento da saída L. Logo, L será igual a 1, nos provando que esta é uma configuração do diagrama ladder equivalente à função não ou exclusiva. Certo? Muito bem. Hoje nós vimos então a função NAND, na qual a saída será
verdadeira se pelo menos uma das entradas for falsa. Vimos a função NOR ou função não ou, que será verdadeira se todas as entradas forem falsas. Vimos a função XOR ou exclusivo, que será verdadeira se uma única e exclusiva entrada for verdadeira. E vimos a função XNOR ou não ou exclusiva, que será verdadeira se não houver apenas uma única e exclusiva entrada verdadeira. Por hoje é só, muito obrigado pela atenção de todos. Caso hajam dúvidas, vocês podem deixar nos comentários dos vídeos, podem entrar em contato pelo nosso Instagram ou podem enviar por e-mail que nós responderemos tão logo possível. No mais, muito obrigado e até a próxima aula.